Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram em 2025, gente. Começando o ano com o pé direito aqui e com um bate-papo super bacana. Hoje vamos falar sobre filosofia, educação, voluntariado em uma escola que talvez vocês já conheçam, mas eu tenho dois expertos aqui que vão nos comentar mais sobre ela, que é a Nova Acrópole. Sejam muito bem-vindos, Gerson Sigmund e Andrea Sigmund, que são voluntários, então, da Nova Acrópole aqui de Novo Hamburgo, da Escola de Filosofia, né, que a gente vai agora conversar um pouquinho mais, né, então, queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês se conectaram, né, a Andrea, ela é artista, o Gerson é psicólogo, como é que isso veio parar a filosofia na vida de vocês? Vamos lá, Eliane. Obrigado pelo convite. Eu sempre fui muito sonhador, muito idealista. Eu era aquela criança, aquele adolescente que assistia filmes de heróis e, de alguma forma, pensava em como eu poderia viver aquilo. E, para mim, quando eu encontrei a Nova Acrópole, foi uma oportunidade de realizar isso. Então, eu via que na Nova Acrópole se praticavam valores muito profundos, muito nobres, só que aplicado aos dias de hoje, diferente dos filmes, que às vezes é uma coisa muito antiga, muito distante, né? Na Nova Acrópole a gente busca aplicar isso no nosso cotidiano. Então, para mim, foi essa a conexão. Sim. Então, eu sempre digo que, normalmente, quem chega numa escola de filosofia chega com certas inquietações, né? Inquietações da vida. E comigo não foi diferente. Eu tinha inquietações sobre a arte de viver, como viver bem, como morrer bem, como dar sentido à vida, sobre o universo. E, bom, eu cheguei à Nova Acrópole num seminário de mitologia grega já há quase 10 anos e me tocou em relação a uma forma diferente de olhar para a mitologia e para as antigas civilizações e sobre inspirações que a gente já tem da humanidade sobre a arte de viver. E aí, para mim, foi muito natural. Logo depois disso, já iniciei o curso e fiquei. Maravilhoso, né? E para quem não conhece, eu queria que vocês comentassem um pouquinho de onde é que tá a Nova Acrópole, né? Tá no Brasil, tá no mundo. Comentem um pouquinho sobre o contexto da escola. Perfeito. Hoje a Nova Acrópole está em mais de 50 países. Aqui no Rio Grande do Sul nós já estamos em 9 cidades. E em Novo Hamburgo a gente começou no ano passado. Agora em março a gente faz um ano que a gente abriu aqui em Novo Hamburgo. E a Nova Acrópole é uma escola internacional. É uma escola internacional de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. Então, a nossa base é a filosofia, mas a gente também promove a cultura e tudo isso a gente faz como voluntários. Isso. E no mundo já existe há 66 anos. Isso. 67. 67. E já em mais de 55 países. Então, nós já somos uma escola bastante robusta, né? Que realmente com uma vivência da cultura entre vários países também. E a Nova Acrópole promove a filosofia de muitas maneiras, porque para um filósofo, ou seja, no sentido original da filosofia, né, busca da sabedoria. De certa forma, tudo aquilo que é humano nos interessa, né? Então, nós temos a vivência do voluntariado, da cultura e da filosofia em diferentes ramos da vivência humana, né? Um exemplo são as Olimpíadas da Nova Acrópole, né? Que a gente vivencia, inclusive Olimpíadas Internacionais da Nova Acrópole. Nós também temos institutos que nos permitem estudar diferentes áreas do ser humano, Instituto de Artes, institutos de Arqueologia, o Instituto de Saúde, né? E são diferentes formas da gente ter uma realização profundamente humana, né? Que bacana, né? Eu sou suspeita, né? O pessoal de casa aqui que está nos assistindo, né? Porque eu acabei de me matricular na escola, porque eu não tinha como não me matricular em função de estar aqui na minha cidade, a cidade de Novo Hamburgo, né? E eu percebi, assim, que a escola ela tem uma metodologia de trazer a filosofia e desmistificar, né? Essa coisa de que filosofia é só para intelectual, para estudioso, né? Como é que é essa metodologia? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho as formas que vocês trabalham, né? Nas aulas. Legal. Isso é bem importante porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia do que é a filosofia. E a gente trabalha a ideia da filosofia conectado com o sentido etimológico da palavra. Filosofia vem de filosofia, que é amor à sabedoria, ou aquele que é amigo da sabedoria. E, nesse sentido, é algo muito natural para o ser humano fazer filosofia, buscar filosofia e ser filósofo. Então, na Nova Acrópole, a gente não tem essa ideia de que necessariamente a gente precisa de um diploma, né? A gente trabalha com a ideia de uma filosofia natural. Existe uma outra coisa que é a carreira como filósofo profissional.
Mas na Nova Acrópole nós entendemos que todo ser humano pode ser um filósofo. Sempre que a gente busca o conhecimento, sempre que a gente busca ser melhor, sempre que a gente busca conhecer a nós mesmos, de certa forma a gente está fazendo filosofia. E essa é a forma que a gente trabalha na Nova Acrópole. Uma filosofia prática, que conecte com o cotidiano, que nos ajude a viver o nosso dia de uma forma mais consciente, que ajude a viver as relações de uma maneira melhor, a ideia da convivência, porque nós vivemos em sociedade, então também é natural que a gente busque contribuir com a sociedade. É interessante porque essa, na verdade, é a filosofia clássica, né? Hoje a gente tem também a filosofia acadêmica e a filosofia como profissão, como, por exemplo, um professor de filosofia, né? Mas a gente vê ao longo da história diversos movimentos e escolas filosóficas e também algumas doutrinas que hoje não necessariamente a gente chama de filosofia, mas todas nos interessam, porque todas mostram uma busca do ser humano por conhecer a si mesmo, por observar e compreender as leis da natureza e principalmente por viver melhor. Porque se aproximar de valores, conhecer a si mesmo, ter uma clareza maior em relação ao que a gente busca da nossa vida, uma compreensão mais profunda sobre o sentido da vida, sobre a nossa identidade como seres humanos, isso, para nós, é uma profunda vivência filosófica. Imagino, nossa, é muito bacana, né? E quando, assim, eu também tomei conhecimento sobre a escola, né? E acabei entendendo um pouquinho mais, né? Como essas coisas no dia a dia são maravilhosas, né? E a gente acaba não contemplando isso, deixando passar, sabe? Então, pensar um pouco mais sobre filosofia, olhar para a gente ter mais autoconhecimento vai nos ajudar a ser pessoas melhores, né? E a poder fazer uma realização, uma contribuição no mundo, né? Porque cada um de nós tem um chamado, né? A vida nos chama para alguma coisa. Então, às vezes é difícil a gente entender qual é a minha missão, qual é o meu propósito, né? E eu acho que isso tem muito a ver com quem está nessa busca, né? Da evolução como ser humano, né? E eu queria ouvir de vocês, já que quanto tempo vocês já estão dentro desse processo, com jornadas de muitos alunos. Queria que vocês contassem assim, alguma coisa impactante que vocês viram, que ouviram, né? Ou sentiram nesse período aí que vocês estão trabalhando com voluntários, então, da Nova Acrópolis. Realmente são muitas experiências, né? E eu acho que é começar por nós mesmos, porque quando a gente encontrou a escola, foi um primeiro momento de ser impactados por essa ideia da filosofia como algo simples e pela ideia de que nós vamos sim nos fazer muitas perguntas, mas também nós vamos encontrar elementos sólidos que vão nortear a nossa vida, né? E são muitas vivências. Eu, por exemplo, tive a experiência de coordenar uma atividade para crianças na Nova Acrópole, em Porto Alegre. Olha só. E lá a gente trabalhava com a filosofia, então, para crianças entre 6 e 12 anos, a partir do mito do Rei Arthur, e a partir de exemplos práticos, através dessas figuras do mito, de justiça, de coragem, de bravura, a justiça com a sua mochila, que você não vai largar no sofá de qualquer jeito, sabe? Aproximando das crianças. E eu pude observar, ao longo dos anos que eu estive lá, as crianças desenvolvendo uma clareza em relação às suas próprias virtudes. De você chegar para uma criança e perguntar o que você tem a oferecer para o mundo, e a criança dizer, eu sou alegre. Ou eu sou impaciente, mas eu sou corajoso. E o que você tem que trabalhar? Eu acho que eu tenho que trabalhar a minha paciência. E essa compreensão de que não veio ao mundo para tomar todinho, sabe? Veio ao mundo para também aportar algo, para realmente ajudar a construir um mundo novo e melhor. E esse é o brilho que a gente vê nos seres humanos quando começam a despertar para essa ideia de que todos nós estamos construindo a nossa própria história, todos os dias. É principalmente uma clareza maior em relação a valores, né? Essa é uma forma que a gente tem assim, de exercitar a filosofia, que é buscar encontrar a nossa identidade. Quem eu sou realmente? Não é uma pergunta fácil de responder, mas a gente busca se aprofundar, porque a filosofia é isso, ela não é a gente necessariamente saber tudo. Isso seria um sábio. Um filósofo é aquele que busca se aproximar. E essa busca da identidade é uma busca também que todo ser humano tem. Todo mundo quer saber um pouco melhor quem eu sou, porque saber quem eu sou significa o que me faz feliz, significa qual é o meu propósito no mundo, significa o que eu tenho que trabalhar. E isso a gente vê diariamente, nas aulas, nas atividades com nossos alunos, com nossos voluntários, as pessoas descobrindo mais sobre quem elas são.
descobrindo que elas podem ser mais virtuosas, descobrindo que elas podem superar pequenos limites e dificuldades do dia a dia, descobrindo que elas podem oferecer algo de bom para os outros. E não se trata aqui de habilidades, de coisas materiais, mas de virtudes. Quando eu ofereço a minha generosidade, a minha coragem, a minha humildade, meu amor para o outro, eu estou contribuindo muito para uma sociedade melhor. E esse relato a gente vê nas pessoas. Então, elas nos dizem, não, consegui descobrir um pouco mais sobre mim, né? Descobri que eu sou isso. E isso faz com que a pessoa viva uma vida mais coerente, né? Sim. Uma vida mais íntegra, onde aquilo que ela acredita é colocado em prática, e não o contrário, né? Que às vezes a gente vê as pessoas acreditam em uma coisa, mas fazem outra. Exato. E a nossa busca, e a gente busca viver isso, primeiro nós mesmos, como o André falou, e também poder transmitir, é que a gente possa ser cada vez mais autênticos, cada vez mais vivendo a nossa natureza humana, que é a natureza dos valores, é a natureza do encontro com as ideias, né, e da filosofia. Sensacional, sensacional. É muito bacana, né? E eu participando, assim, como testemunho aqui da escola, né? É uma escola que realmente acolhe todos os tipos de pessoas. É muito diverso, né? Eu posso confessar, assim, que no curso que eu estou fazendo com vocês, né? Eu acabei tendo acesso a pessoas que talvez eu nunca tivesse oportunidade, né, de estar. E são professores, são pessoas que trabalham, já estudam filosofia, mas tem aquelas pessoas que estão em casa, né, que são donas de casa, que são trabalhadores, né, que trabalham o dia inteiro lá e vêm em busca dessa transformação, né, e isso é muito bacana. Então, acho que esse ambiente de diversidade e de inclusão, ele é diferente, sabe? Então, acho que é bem bacana. Para quem não conhece, né? Eu aconselho a dar uma espiada na escola, porque tem muita coisa legal, né, acontecendo. E essa é uma característica. Desculpa. Provavelmente a gente ia falar a mesma coisa. Mas essa é uma característica das escolas de filosofia. Ao longo da história, as escolas de filosofia eram centros de formação onde pessoas de vários perfis, histórias diferentes, se reuniam com um sentido em comum. Isso é o ecletismo, né? Que é a gente buscar a essência das coisas. E, por exemplo, a gente estuda um filósofo que é o Confúcio, filósofo oriental. E ele tinha uma escola de filosofia onde ele dizia que tinha um único pré-requisito para a pessoa estudar na escola dele. E o pré-requisito era, você tem que querer aprender e ser uma pessoa melhor. Tirando isso, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer experiência, poderia estudar filosofia. E é a nossa proposta também. As escolas de filosofia, elas têm essa busca de o ser humano realmente se encontrar. E isso independe da profissão da pessoa, o que quer que seja a condição dela, a circunstância, é uma coisa interna, né? E não externa. Exatamente, né? E em termos de metodologia, né? Assim, como é uma escola internacional, isso é repassado para cada escola. Conte um pouquinho como é que funciona esse trâmite de informação, de cursos e tudo que vocês oferecem. Sim, nós temos uma formação internacional de instrutores, de voluntários. Nós temos, por exemplo, formações que acontecem na sede em São Paulo, né? Aqui no Brasil, mas também temos cursos online e muitas vezes também a gente tem visita, por exemplo, do nosso diretor internacional na nossa sede nacional, né? Então, isso é muito importante porque a gente vê, por exemplo, em datas que a Nova Acrópole no mundo vive coletivamente uma mesma ideia, na Semana do Meio Ambiente, no Dia da Arte, na Semana da Filosofia, que a gente vê como é poderoso saber que no mundo inteiro, na Rússia, no Peru, no Brasil, em realmente lugares muito diferentes do mundo, as pessoas estão vibrando diante da mesma ideia. Então, por exemplo, todos procurando se aproximar mais da ideia de uma relação mais profunda e mais humana com o meio ambiente, ou com a filosofia, ou com a arte, ou com as Olimpíadas, com a superação através do esporte, né? E é bonito ver isso porque é como se fosse mente, coração e mãos unidos, independente da distância, né? E é o que a gente também consegue perceber em eventos nacionais e internacionais, que existe um mesmo brilho no olhar, né? Então, independente do lugar do mundo onde nós vivemos a filosofia, a gente percebe realmente uma mesma essência. Olha só. E em todas as unidades, né? Qualquer unidade que tu for da Nova Acrópole, qualquer sede, tu vai ter um funcionamento muito parecido. O curso de filosofia, esse de introdução é o mesmo, que é a nossa principal atividade. As palestras, sempre vai ter atividades abertas, né? Porque a gente tem essa ideia de que as pessoas possam vir e possam conhecer. Então, as palestras,
em geral, são sempre gratuitas, para poder divulgar a ideia da filosofia. Então, a organização é internacional, mas e isso segue, então, em cada sede, né? Cada sede segue o mesmo modelo de filosofia, de organização, de estruturação. Perfeito. E queria perguntar para vocês, assim, né? Eu trabalho muito com a parte mais das empresas, né? Com líderes, essas coisas. Como é que a gente traça a filosofia para dentro desses ambientes que estão tão precisados, muitas vezes, né? De um autoconhecimento, do amor mesmo, né? Dessa parte de voluntariado e tudo. Como é que vocês trazem isso no dia a dia? Olha, eu vou falar uma reflexão minha, que é o seguinte. Não existe nenhuma área que não possa ser melhor com a filosofia. Todas as áreas podem melhorar com a filosofia, seja a área empresarial, né, a política, a educação, qualquer profissão, normalmente, pode melhorar se tiver filosofia, porque a filosofia é a busca do conhecimento, a busca dessa melhoria. Então, todas as áreas podem se beneficiar disso. Tem uma coisa que eu acho que ajuda muito, é uma frase dos estoicos, que diz o seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, eu acredito que dar o exemplo de como a filosofia pode entrar numa empresa é a gente viver individualmente essa ideia, buscando contribuir, buscando dar nosso melhor, buscando ser honestos, buscando ser íntegros, buscando viver nossos valores no ambiente profissional, que muitas vezes é um desafio, muitas vezes isso entra em conflito. Mas à medida que a gente vai buscando isso, a gente vai também inspirando outros a fazer isso e ajudando outros a ver que isso é possível. E a partir disso é possível começar um movimento, é possível começar que algo ali comece a sair do lugar, comece a sair de um estado de inércia para um estado de melhoria, de evolução. Sim. E eu não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu sinto, assim, que muitas pessoas estão em busca desse propósito, né? Estão revisitando as suas carreiras, né? Eu, particularmente, fiz uma transição de carreira bem forte lá em 2012 já, quando cheguei perto dos 40 ali, e disse, nossa, parecia que eu precisava fazer algo mais, né? O que vocês sentem, assim? Tem algum período? Como é que é essa transformação? Quando é que caem as fichas, sabe? Para as pessoas poderem fazer esse movimento, né? Que às vezes esse movimento não é muito simples, né? Ele é doloroso muitas vezes. Eu lembrei da etimologia da palavra vocação, que é chamado da alma. Então, quando a gente fala assim, chamado da alma, soa como algo muito distante, muito abstrato, né? Mas está falando das nossas buscas naturais por realização, né? Então, uma coisa que a gente costuma dizer é que a gente reconhece que o ser humano tem múltiplas vocações. A gente se realiza tanto através do nosso trabalho de todos os dias, nosso trabalho remunerado, mas a gente também se realiza através da vida como um todo, quando a gente vai percebendo todas as nossas múltiplas vocações, seja ser mãe, seja através do cuidado com o jardim, seja através dos hobbies que são tão importantes também para que a gente vá diversificando a nossa vida, né? E eu acredito que o despertar de um ser humano varia de pessoa para pessoa, mas a gente percebe que existem algumas idades da vida, ciclos naturais, que é como se naturalmente a gente estivesse passando assim por um outono, um inverno, e que nos pede uma primavera, um renascimento. Só que se na natureza isso acontece naturalmente, né? Ou seja, acontece queira-se ou não, né? No ser humano a gente precisa de uma consciência e uma vontade de que algo em nós renasça, né? E aí que é tão interessante a gente se conhecer e começar a se aproximar gradualmente desses valores que a gente quer alimentar na nossa vida, né? E quer fazer renascer. E isso é interessante sobre a filosofia, porque não é uma coisa que pode ser imposta. A filosofia é algo que isso não funciona. A filosofia é um despertar mesmo, de dentro para fora. Tanto que o Sócrates, por exemplo, falava que ele era um parteiro de almas. Sim. E daí perguntaram para ele, por que tu não faz aquelas pessoas lá serem filósofos, né? Aqueles governantes na época dele, né? Que estavam complicando a vida das pessoas. Façam que sejam justos. Façam que sejam justos, mais nobres. E daí ele falava, não tem como. A minha mãe era uma parteira, ela só podia dar à luz a uma mulher que já estava grávida. E eu só posso dar à luz a um filósofo se ele já está grávido da filosofia, da sabedoria. Ou seja, esse despertar, essa vocação que a Andrea falou, que poderia ser uma vocação humana, do nosso despertar para sermos pessoas melhores,
ele é algo que cada pessoa precisa sentir. E isso é uma coisa que cada um tem um tempo para isso. É verdade. Que bacana, que bacana. E é bem isso, assim, sabe? É maravilhoso, né? Que se a gente consegue, né? Eu sempre penso que cada ser humano realmente vai despertar num momento X, mas que ele consiga fazer isso, né? Porque é tão legal e a vida se transforma, né? Eu não tenho dúvida. Me digam o que está rolando aqui em Novo Hamburgo, na escola, para quem quer se aproximar mais, tem curso, tem palestras. O que vocês estão vislumbrando aqui para 2025? Muitas coisas. Nossa, a gente tem vários planos. Mas sempre tem palestras acontecendo. Acho que essa é a forma talvez mais fácil, acessível, né? De entrar em contato com a Nova Acrópole através das palestras. Todas as palestras são de entrada franca, então elas são... Todas elas é necessário que você faça a sua inscrição, porque nós temos um número de vagas, temos um número de cadeiras e a gente tem tido o típico problema bom, né? Que é de que as palestras têm lotado. Então, a gente realmente precisa que todos façam a sua inscrição, que não é nada difícil. Pode ser feito com o WhatsApp da escola ou pelo link, né? Isso. E aí, assim, a gente tem esse controle para que todos tenham um assento, para que, né, a palestra ocorra bem. Então, nós temos as palestras, a gente tem... isso acontece mais ou menos uma vez por mês, a frequência que a gente tem as palestras. A gente tem o curso de filosofia, que a gente acabou de abrir uma turma agora. A gente deve abrir uma turma em maio, acredito. Maio, provavelmente. Isso. A gente está com algumas logísticas para conseguir abrir mais turmas, né? Isso. E temos também uma turma de artes marciais acontecendo atualmente, para quem se interessa pelo tema. Estamos começando também essa ideia do esporte, também com essa proposta da filosofia no esporte. Então, começando aos poucos, né, a prática do esporte, trazendo a filosofia junto. Isso. Nós vamos ter as Olimpíadas Estaduais, então nossos alunos vão participar em algumas modalidades das Olimpíadas Estaduais do Rio Grande do Sul, que vão acontecer em Porto Alegre no mês que vem. E vamos ter em março um clube de leitura sobre uma obra estoica, inclusive, que é a Arte de Viver, que tem a ver com o que a gente falou aqui, que também é uma forma das pessoas conhecerem, né? Que é uma leitura comentada. Então, a gente lê em conjunto, a gente se reúne presencialmente, lê juntos e comenta e dialoga sobre esse livro. Muito bem. E aonde fica a escola? Atualmente na Castro Alves, 312, próxima à ginástica. Ah, legal, legal. Bem fácil de achar. Né? Sim, bem fácil. É bem pertinho da ginástica. Gente, a gente já está terminando aqui o nosso programa. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera que está nos ouvindo aqui, né? E um convite também para estarem mais próximos da filosofia. Legal. Bom, o que eu posso dizer é que se você que está ouvindo, assistindo, né, se sentiu tocado por essa ideia, que se dê essa chance de conhecer a filosofia. A gente tem essa proposta das palestras justamente para que as pessoas possam ver o que é a filosofia. Porque a filosofia não é só o conteúdo. Então, hoje tem muitos vídeos, tem muitas coisas legais na internet, mas, sinceramente, o mais legal é a gente estar junto. O mais legal é o que a gente está fazendo aqui. No fim das contas, a nossa conversa é o mais bacana. Isso pode virar um conteúdo legal, talvez, mas a experiência humana de filósofos se encontrarem, dialogarem e construírem ideias juntos é o mais legal. Então, Até quem está assistindo tem que conhecer, né? Se gostou. Até porque eu ia dizer, a gente costuma falar isso nas palestras, né? Que a maioria dos conteúdos que as pessoas veem ali nas palestras, nas aulas, são coisas facilmente acessíveis no YouTube, inclusive já divulgadas pela própria Nova Acrópole, né? A gente tem, por exemplo, a professora Lucilena Galvão e tantos outros professores aí que produzem conteúdos maravilhosos, né? Agora, essa vivência pessoal da gente conhecer a outro ser humano que está nessa busca realmente é algo único. E a gente ama receber, então você, se sentiu tocado, venha, porque a gente ama receber pessoas que têm essa busca no seu coração, é algo muito especial. Que legal. Gente, só tenho a agradecer a Andréia e Gerson aí por compartilhar um pouco do conhecimento de vocês, da história de vocês, né? E que tenham vida longa, né? Nesse projeto e que possam impactar cada vez mais pessoas. Gente, agradeço aqui quem está com a gente nesse momento, né? Foi uma fala maravilhosa aqui da Andréia e do Gerson. E já convido você para estar comigo no próximo programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.